Olá, turma! Hoje nós vamos dar início à parte da bioquímica, dentro da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares, que está lá disposto na unidade 1, seção 2.1. A seção 2.1, ela trata da água como componente celular, do pH e tampões, que são as soluções tampões. Hoje nós vamos ver somente a primeira parte, que trata sobre a água como componente aí celular. Antes de falar sobre a água e os componentes, como componente celular, nós vamos falar um pouquinho do que é a bioquímica, o que essa bioquímica traz de importante para o estudo aí da parte de nível celular e molecular do metabolismo humano. Então, primeiro, a bioquímica é uma grande área da biologia, onde nós estudamos as estruturas de organização das transformações das moléculas, ou seja, dos constituintes químicos da vida. Então, todo componente químico que constitui a unidade celular, a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos, com exceção dos vírus, é estudado aqui dentro da bioquímica. Então, nós dividimos dentro da bioquímica esses componentes químicos em duas grandes áreas. Primeiro, antes de falar dessa classificação dos componentes orgânicos e inorgânicos, se a gente está falando de transformação de moléculas, nós estamos falando de metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo ele é utilizado para a gente descrever o conjunto de reações químicas que acontecem em um organismo. E através dessas reações químicas, o que é que nós temos? O processo de chamar de anabolismo, que é a síntese de estruturas moleculares. Então, quando eu falo sintetizar uma molécula, é a produção de moléculas. E o outro processo que é o catabolismo, que a partir de moléculas complexas, nós vamos ter a degradação dessas moléculas e vamos formar outras moléculas mais simples. Então, esses dois processos é que fazem parte do metabolismo, que é o conjunto dessas reações que nós vamos estudar aqui, dessas moléculas químicas dentro do processo do metabolismo celular. Falando de bioquímica, nós temos que lembrar que alguns componentes químicos são elementos que fazem parte da química da vida, ou seja, são elementos químicos que estão presentes em todos os seres vivos. Então, aqui, alguns principais elementos, chamados de elementos essenciais: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e enxofre. Dentro desse quantitativo de elementos químicos, nós dividimos a bioquímica em duas grandes partes. Os componentes que nós chamamos de inorgânicos, que aí contempla a água e os sais minerais, a água que nós vamos começar a falar daqui a pouquinho, das suas funções e propriedades, e os componentes orgânicos. Quem são os componentes orgânicos? São os que a gente chama aí de macromoléculas. São os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e as vitaminas. Então, a partir de hoje, na parte da bioquímica, nós vamos tratar desses elementos inorgânicos e orgânicos. Falando um pouquinho sobre a distribuição desses componentes químicos da célula, vamos ter uma visão aqui panorâmica de qual o quantitativo que se tem dentro dessa composição química aí celular. Primeiro, grande parte da unidade celular quimicamente é formada de água, então a média é entre 70% e 75%. Depois da água nós temos as proteínas, então 15% do que compõe quimicamente a célula é proteína. Depois nós temos ácidos nucleicos, DNA e RNA, 3% de carboidratos, 2% de açúcares, e depois nós temos a distribuição de 2% de sais minerais e outros elementos 1%. Então, o que a gente percebe com isso? Que a água, grande parte do que nós somos quimicamente é de água. Então, a nossa formação química, 75%, em média 70%, é de água. Então, por que será que nós temos uma quantidade tão grande de água assim na química celular? Existem vários motivos, e esses motivos nós vamos estudar hoje, que aí está intimamente relacionado com as funções que essa água, que esse componente inorgânico tem
na vida de todos os seres vivos, não só do nosso, né? Então, do nosso metabolismo, como dos demais seres vivos também. Falando um pouquinho sobre, né, as várias funções da água, vamos entender primeiro como que é a estrutura atômica, né, dessa molécula tão importante aí para a existência de vida. Todo mundo sabe, né, até o aluno lá do primeiro ano das séries iniciais sabe que a fórmula da água é H2O. Só que H2O, nós, né, a estrutura química, nós temos aqui o O, que é negativo, e o hidrogênio, que são positivos. Então, o que acontece? Cada molécula de água se liga a mais 4 moléculas de água. Então, através dessas ligações, ó, o negativo, o oxigênio que é negativo, se liga ao hidrogênio que é positivo. E assim vai se construindo o que nós chamamos de pontes de hidrogênio, são as ligações de hidrogênio. Então, essas ligações são ligações fortes e essas moléculas nós chamamos de polarizadas ou moléculas polares porque tem essas cargas, né, nos polos aí, positiva e negativa. Dentro da química, nós sabemos que o negativo atrai o positivo e vice-versa. Entendendo um pouquinho sobre as funções, as várias funções da água, a primeira grande função que nós, desde lá da quinta série, né, ouvimos falar que a água é um solvente universal. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que dentro do nosso corpo, grande parte das substâncias que estão compondo o nosso corpo são diluídas na água. E falando de diluição, nós temos que lembrar de alguma nomenclatura relacionada a isso. Quando eu falo que uma substância tem uma característica hidrofílica, e o que isso quer dizer? Significa dizer que a substância ela tem potencialidade de ser separada por uma molécula de água, de ser dissolvida na água. Então, ela tem afinidade, né, pela água. Quando eu falo que uma substância é hidrofóbica, é que ela não pode ser separada por uma molécula de água, ela não pode reagir com essa molécula de água. Então, elas não podem ser dissolvidas na água. Quando eu falo dissolver aqui, eu estou falando em separação, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que a água atua como reagente, né, de alguns processos dentro aí do metabolismo. Vamos entender aqui a segunda função. A água atua como moderadora de temperatura. O que isso quer dizer? Pensa no seu corpo, né? De cerca de 70 a 75% das suas células são compostas de água. O que acontece? A água ela tem um alto calor específico. Então, a variação da temperatura dela é pequena. Para a gente elevar 1 grama de água a 1 grau Celsius, eu preciso de muita energia, de muito calor para que isso aconteça. Ou seja, ela tem uma pouca variação de temperatura porque esse processo é demorado. Ainda bem, porque se não acontecesse dessa forma, o que ia acontecer com a nossa temperatura interna do nosso corpo? Se a gente, parte do nosso corpo é composto de água, se não tivesse essa pouca variação, rapidamente essa quantidade de água celular ia sofrer, né, as variações de temperatura em contato com questões externas e a gente ia ter graves problemas aí metabólicos. Então, por isso que essa característica é essencial aí para a manutenção da vida. A terceira função, a água atua nas reações químicas. O que acontece? Grande parte das reações químicas que ocorrem no nosso corpo acontece na presença de água. E ora a água ela participa como reagente e em outro momento ela participa como produto. Agora eu vou falar de 2 exemplos para vocês entenderem que situação é essa que a água atua como reagente e a situação que ela também atua como produto. Num processo que nós chamamos de hidrólise. O que é um processo de hidrólise? É a água atuando como reagente, né, em uma reação química, onde ela faz a quebra de ligações. Aí eu dei um exemplo, a água atuando como reagente na quebra de ligações de aminoácidos. Então, entre aminoácidos. Aí eu tenho um processo chamado de hidrólise, porque a molécula de água vai atuar na quebra dessas ligações entre 2 aminoácidos diferentes. Outro processo que aí a água atuando como produto
Aí a gente chama de síntese de desidratação. O que acontece? Na união de 2 aminoácidos, que é o inverso do outro processo, o que vai acontecer? Na união, quando 2 aminoácidos se unem dentro desse processo químico, ocorre a liberação de água. Ou seja, a água aí está atuando como um produto de uma reação química e não mais como um reagente, como no primeiro caso que eu citei aí da hidrólise. Só para vocês entenderem de que forma que a água atua nas reações químicas. Então, o que a gente percebe com isso? Se o metabolismo funciona à base do conjunto de reações químicas, e a água é essencial para que grande parte das reações aconteça, então ela é essencial para que a vida se mantenha. Outra função importante é sobre a função de adesão e coesão. O que é isso? Eu acabei de mostrar para vocês as ligações que as moléculas de água faz entre si. Então, essas ligações são as pontes de hidrogênio que se formam, que mantêm essas moléculas de água bem unidas. Só que quando elas se unem, elas criam o que a gente chama de película, que é o processo de tensão superficial. Se a gente observar, por exemplo, aqui, ó, como na figura, um inseto andando sobre a água, por que ele não está afundando? Porque a forte ligação dessas moléculas, criando essa película, vai possibilitar que esse inseto aqui, ele não afunde, né? Porque, obviamente, também a densidade dele é menor do que essa tensão superficial. Então, por isso que ele está caminhando sobre as águas. E a questão da capilaridade. O que acontece? Essa força dessa ponte de hidrogênio entre essas moléculas e a coesão entre essas moléculas vão gerar uma força de impulso muito grande para essas moléculas serem capilarizadas. Então, devido a essas forças aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o processo. Uma árvore. O sistema de irrigação, né, dos vegetais é da raiz para as folhas. Então, como será que acontece esse movimento, né, da água sair da raiz, nutriente, e chegar até as folhas? Então, esse processo ele só é possível pela propriedade de capilaridade da água. Por quê? Os vasos condutores, eles têm finos vasos, né, e através desses vasos, através desse processo, dessa força da adesão dessa molécula de água, os nutrientes e a água vão subir e chegar no local que tem que chegar. Então, por isso é importante aí da características de capilaridade aí da água através dessa força da adesão entre essas moléculas. Outra função importante da água é em relação ao veículo das substâncias. O que quer dizer isso? É o movimento das substâncias de dentro para fora, de fora para dentro da unidade celular. Um exemplo, né, que nós podemos dar em relação a esse movimento é o processo de osmose. O que é a osmose? É o movimento do solvente de uma região onde eu tenho uma menor concentração de soluto para um local onde eu tenho uma grande concentração de soluto. Então, o que eu estou querendo demonstrar para vocês? Que a água é essencial para a movimentação, para a mobilidade de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da unidade celular. Essencial para a manutenção da vida celular, do metabolismo celular. Então é por isso que nós falamos que a água também atua no veículo, no movimento de substâncias. Outra função importante é a questão de lubrificante. Como a água vai atuar como lubrificante? Ela atua na lubrificação das articulações e entre os órgãos, porque ela vai diminuir o atrito entre essas regiões. É por isso que quando você tem, né, algum problema nesses lubrificantes entre esses ossos e cartilagem, você tem várias consequências aí em relação ao movimento, que vai, obviamente, diminuir aí essa proteção. Então, serve como protetor. Em relação à lágrima, para que serve a lágrima, né? Dentro desse processo? Parte da lágrima que nós temos, obviamente, é água. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir o atrito das pálpebras e o globo ocular. Então, é uma proteção
que nós temos aí dos órgãos visuais, né, da região visual. Em relação ao processo de digestão, no que a água vai facilitar, o que ela vai atuar? Parte da nossa saliva é composta de água e a umidificação e a facilitação da deglutição desses alimentos se dá pela presença de água na saliva, além das enzimas, obviamente, né, e de outras substâncias químicas que atuam no processo digestório. Então, se não tivesse água na saliva, como é que a gente ia umidificar aí o bolo alimentar? Seria complicado aí a gente ter esse processo digestivo funcionando. Agora vamos falar um pouquinho quais os fatores que interferem na taxa de água nos seres vivos. Existem 3 fatores, que a partir desses fatores é que vai dizer pra gente se vai ter mais água ou menos água. O primeiro fator é a idade. Olha só que interessante. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, a taxa de água nas nossas células vão reduzindo. Aí aqui a gente, né, tá um pouco embaçado, mas dá para ver que em relação à idade, quanto mais jovem é o indivíduo, maior a sua taxa de água. Então é por isso que quando a gente chega lá na terceira idade, a nossa ingestão de água tem que ser maior. Porque à medida que as células vão envelhecendo, a taxa de água que se tem na composição celular vai se reduzindo. Então, a idade interfere na taxa de água celular. Outro fator interessante é em relação ao metabolismo. O que isso quer dizer? Primeiro, eu tenho que lembrar o que é o metabolismo. É um conjunto de reações químicas que está acontecendo em um órgão e um sistema do meu corpo. Então, quanto maior for esse metabolismo, maior o número de reações que estão acontecendo naquele tecido, naquele sistema, maior será a sua taxa de água. Dá uma olhadinha aqui nesse quadro. O tecido nervoso, eu tenho 85% dele de água. Tecido muscular, 80%, medula óssea, 75%, os pulmões, 70%, o tecido adiposo, 15%. O que isso quer dizer? Se eu for comparar a atividade metabólica entre esses tecidos, obviamente que vocês vão saber que o tecido que trabalha mais, que tem o maior número de reações químicas, é o tecido nervoso. É por isso que ele está no topo aí, né? Então, entre os tecidos que eu coloquei aqui comparativos, o tecido nervoso é o que tem a mais alta atividade metabólica, por isso que ele tem uma taxa de água maior. Então, o que isso quer dizer? Que o metabolismo, se for mais alto, se for mais acelerado, possui uma taxa de água maior. Outro fator interessante é em relação à espécie. O tipo de indivíduo, a espécie que, né, ele representa, interfere na taxa de água. Isso é tranquilo a gente entender. Por exemplo, aqui, ó. Ser humano nós vimos que é mais ou menos 70% a 75% de água. Tomate, mais ou menos 90%, o peixe 67%, a semente, que é o vegetal 10%, a água viva 98%. O que isso demonstra pra gente? Que diferentes espécies possuem taxas de água diferentes. Então, a espécie também vai interferir na taxa de água celular. Então, espécies diferentes possuem aí taxas de águas também diferentes na sua composição. Então, por hoje, gente, nós ficamos por aqui e no próximo encontro nós vamos falar sobre as soluções tampões, de que forma que essas soluções interferem na atividade metabólica e falar também do pH, falar de ácidos e de bases. Um abraço e até breve.